Que felicidade que eu fiquei, meu Deus, quando eu recebi meu rim. Meu Deus do céu, fui no céu. Mas do céu, ela foi ao inferno. É como se o chão te abrisse e você, sabe? Porque é a minha vida, daqui pra frente a minha vida mudou. A minha família tá revoltada. Porque a gente entra lá com a maior confiança de que vai dar tudo certo. A mulher que você acaba de ouvir é uma das 6 vítimas infectadas após realizarem o tão esperado transplante no Rio de Janeiro. O laboratório, contratado pelo governo do estado, havia testado que os órgãos não estavam infectados, mas estavam, e por HIV. O que se sabe até aqui é que tudo começou a ser descoberto no dia 10 de setembro. E quem primeiro contou essa história foi Rodolfo Schneider, na Band News FM. Um paciente que tinha feito um transplante de coração em janeiro deste ano começou meses depois a apresentar sintomas neurológicos e procurou atendimento médico. E ao ser examinado e testado, obteve resultado positivo para HIV. Doença, claro, que ele não tinha antes de receber o coração novo. O hospital, então, avisou a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. E foi assim que o laboratório PCS Saleme entrou em cena. O PCS Saleme emitiu laudos negativos para HIV de 2 doadores que tinham o vírus. E os 9 órgãos doados pelos 2, um homem e uma mulher, infectaram os 6 pacientes. O laboratório prestava serviço para 11 unidades estaduais de saúde e tinha contrato para fazer mais de 70 mil exames por mês. Não demorou muito para que a Polícia Federal, a Polícia Civil e o Ministério Público entrassem no caso. Mandados de prisão foram expedidos, 3 pessoas foram detidas até o fechamento deste episódio do assunto. Mas muitas perguntas ainda estão sem resposta. A começar por estas aqui. Há mais vítimas? Quem deveria fiscalizar o laboratório e não o fez? E por que não o fez? Como é possível errar em um teste considerado tão simples de fazer? Como se deu a contratação dessa empresa? Houve influência política, uma vez que o laboratório tem ligações com um dos políticos mais influentes no setor de saúde do estado? Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o caso inédito dos órgãos transplantados com HIV. Um episódio para entender a série de irregularidades que levou 6 pacientes a receberem órgãos com o vírus, o status da investigação e o que falta ser esclarecido. Meus convidados são o médico sanitarista José Gomes Temporão, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Ele foi ministro da Saúde entre 2007 e 2010. E Leslie Leitão, repórter da TV Globo. Quarta-feira, 16 de outubro. Ministro, eu quero começar fazendo uma pergunta muito básica. Como é possível um laboratório que ganha um pregão eletrônico, que entra na Secretaria de Saúde do Estado, por meio desse contrato, ter errado testes de HIV em órgãos de transplante, que foram transplantados? Olha, Natuza, tudo aponta... Eu conversei hoje durante o dia com vários especialistas, pessoas inclusive já trabalharam no Sistema Nacional de Transplantes. O Brasil este ano possivelmente vai bater o recorde, nós vamos fazer mais de 30 mil transplantes de órgãos, mas nós temos ao mesmo tempo 40 mil brasileiros aguardando por um doador. E o Brasil tem um dos melhores programas, políticas de transplante do mundo. Só os Estados Unidos fazem mais transplantes de órgãos do que o Brasil. É de alta qualidade. Então tudo aponta para negligência. Negligência em relação aos reagentes, a protocolos, falta de formação adequada para quem executa os exames. Inclusive eu conversei hoje com um especialista nesse tipo de exame. É um exame relativamente simples, ele é automatizado, só que ele necessita de protocolos e de supervisão permanente. Não é nada sofisticado. Então, se nós olharmos para o histórico do Sistema Nacional de Transplante, que até hoje nunca apresentou nada semelhante. Se a gente rever os protocolos, se a gente repensar a seriedade e a qualidade técnica de todos que são envolvidos, desde o momento em que um potencial doador é avaliado se realmente tem condições, todos os exames são realizados, a questão da regulação da fila, é uma fila única para todo o Brasil, para todos os brasileiros, o transporte do órgão a ser transplantado, as condições técnicas, científicas e de segurança dos centros transplantadores, tudo isso é muito robusto. Tudo aponta para uma questão que não tem nada a ver com saúde pública,
uma questão que quem vai tratar é a polícia. É um crime. Possivelmente, segundo informações que a imprensa vem veiculando, né, problemas graves de qualidade, falta de controle, até denúncias de que quem assina o laudo não assinou de fato, ou seja, falsidade ideológica, ou seja, um caos total. Amostras de sangue estavam sem identificação. O material coletado era armazenado em uma geladeira comum. Não foram apresentados registros de treinamento dos funcionários. E os aparelhos de ar-condicionado estavam mal conservados e sem condições de higiene. O diretor-geral da Central Estadual de Transplantes escreveu num ofício interno esta semana que a atual gestão não foi ouvida durante o processo licitatório, nem participou da elaboração do contrato. O diretor ressaltou que questionou a habilitação do laboratório porque não foram apresentados os documentos necessários para a avaliação. E a responsabilidade é de quem contratou esse laboratório que, ao que parece, até onde nós sabemos, não dispõe de condições, ou não dispõe no momento, poderia dispor até anteriormente, mas no momento não dispõe de condições de cumprir a tarefa para a qual foi contratado, ou seja, garantir que os órgãos que estão sendo transplantados sejam seguros para o receptor. E a Polícia Federal, para complementar a sua informação, não descarta em hipótese alguma a possibilidade de essas falhas não serem simplesmente falhas, e sim partes de um todo de corrupção, né? Então, aí, por essa hipótese, talvez as coisas façam mais sentido do que do ponto de vista sanitário ou médico, né? Você fechar os olhos, porque o sistema brasileiro de transplante, ele é tão sério, tão exigente, tão cheio de protocolos, é a política pública mais democrática que tem, e ele é um sucesso exatamente porque ele sempre foi a prova de qualquer suspeita. E agora vem essa história rocambolesca. A ministra da Saúde pediu à Polícia Federal para investigar o caso e determinou uma auditoria na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Essa auditoria é uma auditoria que vai verificar todos os processos de trabalho, testes, o que foi feito, o que tem fora da regra de como deve ser. O Brasil tem um dos maiores sistemas públicos de transplantes do mundo e é reconhecido como um dos mais seguros para esse tipo de procedimento. É o segundo país que mais faz transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. No ano passado, foram 29 mil. Eu queria muito testar contigo um exemplo prático. Uma pessoa chega no hospital, ela é internada, lá ela faz todos os exames e é declarada a morte cerebral dessa pessoa. Rapidamente, essa informação, se a família autorizar, é repassada a esse Sistema Nacional de Transplantes, que automaticamente chama aquelas pessoas que são elegíveis ou aquela pessoa que é elegível para receber aquele órgão, se é tudo compatível. Pois bem, o hospital não testa essa pessoa que teve morte cerebral? Por que precisa de um laboratório em Nova Iguaçu para fazer essa testagem? Muitas vezes, eu diria grande parte das vezes, o doador está numa unidade de urgência e emergência. É muito comum, né? Um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, enfim, uma situação, alguém que foi ferido, né? Levou um tiro, uma bala perdida, enfim, situações graves que colocam a vida em risco, e essa pessoa entrando em morte cerebral, a família autorizando, esse paciente vai ser submetido a uma série de exames. Muitas vezes esse hospital onde esse potencial doador está não tem condições de fazer todos esses exames. Aí surge a primeira pergunta: por que então não foi designado o Hemorrio, que é o hemocentro oficial do Estado do Rio de Janeiro, para fazer esses exames mais específicos? E foi, na verdade, contratada um laboratório na Baixada Fluminense, que agora nós estamos vendo, não dispõe das condições mínimas para realizar esses exames. Os contratos com o governo do Rio abrangiam exames de sangue, urina e até biópsias. Além da Central Estadual de Transplantes, o PCS Saleme atendia outras 10 unidades de saúde.
O contrato previa, em média, 73 mil testes por mês. Em junho, por exemplo, o PCS Saleme fez quase 44 mil exames em pacientes do Hospital Estadual Eduardo Rabelo. Desse total, menos de 150 foram para HIV. Eu estive hoje conversando com o pessoal da Secretaria Estadual, dizendo que o Hemorrio não teria condições, estaria sobrecarregado. Ora, mas os recursos que foram dispendidos para a contratação desse laboratório privado poderiam ter sido colocados à disposição do Hemorrio para realizar esse exame. Por que eu estou insistindo no Hemorrio? Porque é uma instituição de excepcional qualidade, segurança total. Então, esse exame que foi realizado, que teria que dar positivo, segundo esse laboratório contratado, o laudo foi negativo. Então, aquele órgão, que numa situação normal seria descartado, se um órgão, um coração, um fígado, um rim, testa positivo para HIV e outras patologias, ele é descartado. Ele não pode ser transplantado. Percebe? Como o resultado do laboratório disse que ele não tinha presença do HIV, ele foi transplantado. E depois foram fazer exames no paciente que recebeu o órgão e apareceu o HIV que não teria aparecido em situação anterior antes do transplante, caracterizando que o órgão transplantado estava contaminado. Então, quando você olha para todo esse contexto, protocolos, rigor, qualidade, histórico, né, do Sistema Nacional de Transplantes, a única brecha que aparece é este laboratório, que foi contratado para cumprir uma determinada missão muito específica e que constava detalhadamente do contrato, deliberadamente, por motivos que aparecerão, fraudou esse processo. Ou por negligência, ou por insuficiência de insumos. Com que finalidade? Na imprensa está de que visando aumentar lucros, né? Que seria uma coisa dantesca, né? Eu não saberia nem como adjetivar uma situação como essa, um laboratório envolvido num processo tão delicado. Todos os processos que envolvem a vida humana são delicados, né? Mas nesse caso tem uma delicadeza a mais, né? Uma pessoa em sofrimento aguardando um órgão, muitas vezes há anos, vai receber esse órgão e por um erro deliberado recebe um órgão e acaba contraindo uma doença crônica que vai lhe acompanhar o resto, um segundo sofrimento. Então tudo na Natuza está apontando, e a polícia que vai responder isso, a Polícia Federal está envolvida, a Polícia do Estado está envolvida, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, está fazendo uma auditoria específica. Eu conversei hoje com pessoas que já trabalharam no Sistema Nacional de Transplantes que me asseguram, se olharmos para os protocolos, para a experiência, para o histórico, para o processo e para as normas, não há possibilidade que esse erro aconteça. O erro foi uma negligência deliberada. Faz todo sentido. A gente, inclusive, fez um episódio de O Assunto que a gente publicou em fevereiro deste ano, contando como é que era o caminho do transplante, porque a gente identificava uma alta no número de transplantes no Brasil. E aí a gente resolveu tocar nesse assunto. Você usou a palavra dantesco. Como é que algo dantesco dessa monta ocorre sem que as autoridades saibam? Ou, fazendo uma pergunta numa ordem inversa, é possível que algo dantesco aconteça sem que a Secretaria de Saúde saiba e sem que o Ministério da Saúde saiba? Bom, essa é uma pergunta cuja resposta nós só teremos um pouco adiante. Veja, parece que esse contrato está cheio de contradições, não é? Na verdade, ele foi reconhecimento, pagamento por reconhecimento de dívida, não havia um contrato formal. Esse laboratório, ao mesmo tempo, prestava muito serviço para outras unidades do Estado, para UPAs, para emergências, para hospitais, né? Então tem uma coisa um pouco complexa aí. Desde 2022, o laboratório recebeu do governo do Estado mais de 19 milhões de reais por serviços sem contrato e em contratos com dispensa de licitação. O erro que causou a infecção dos transplantados ocorreu na primeira contratação em que houve um pregão eletrônico, feita em dezembro de 2023. Por que o gestor estadual, no caso aqui, porque o Sistema Nacional de Transplantes tem a sua estrutura no estado do Rio de Janeiro também, né? Não detectando precocemente, deveria ter acionado imediatamente o Ministério da Saúde, que acionaria a Polícia Federal, a Polícia Estadual, enfim, todo um processo que foi desencadeado
há 4, 5 dias atrás, deveria ter sido desencadeado há 2 meses atrás. Então aí nós temos também um problema de âmbito da gestão do Estado sobre esses pacientes. Alguém tinha ligado para a senhora? Não. A Secretaria Estadual de Saúde ligou? Não. Da Fundação de Saúde? Não. Do Governo do Estado? Também não. Aí só procuraram a senhora quando saiu a notícia da infecção por HIV, não foi? Foi. Essa é a minha revolta. Porque eu ia ficar até dia 29 sem medicação nenhuma. Para nós da saúde pública, a situação é delicada de que ponto de vista? A população tem que manter a sua confiança no Sistema Nacional de Transplantes. É o mais importante, um dos mais importantes do mundo, de alta qualidade, é seguro. A doação voluntária tem que ser ampliada, como eu já falei, 40 mil brasileiros aguardam por um órgão. Então, esse episódio ele deve ser olhado como um episódio absolutamente fora da curva. Ele é um evento singular, horrível no pior sentido, mas ele não pode colocar em risco a seriedade, a lisura, a competência e a qualidade do Programa Brasileiro de Transplantes de Órgãos, né? Essa mensagem que o senhor dá é uma mensagem muito importante, dizendo que esse caso é um ponto fora da curva completo. Na sua avaliação, um laboratório só deveria ser capaz de fazer testes para transplante, que é mais complexo, se for autorizado por quem? Porque a gente viu que, nesse caso, a Anvisa estadual, segundo me consta, não conseguiu flagrar essa ocorrência em tempo de evitar um desastre, né? Ou a tempo de evitar um desastre. Outro ponto, tanto a Anvisa, lá em Brasília, quanto o Ministério da Saúde receberam uma lista e identificaram 39 não conformidades em toda essa história. E uma delas era que o laboratório, ou uma unidade do laboratório, isso também não está claro, funcionava sem alvará estadual, sem licença sanitária. A gente consultou, a equipe do assunto consultou a Secretaria de Saúde e a resposta da Secretaria de Saúde foi que o alvará sanitário havia sido dado pelo município de Nova Iguaçu. E segundo o Ministério da Saúde, isso não pode acontecer. Se o contrato é feito com o Estado, os alvarás necessários para o funcionamento de qualquer empresa precisa cumprir a legislação estadual, não? Sim, todos esses laboratórios eles têm que estar submetidos às normas da Anvisa, que são executadas pelas vigilâncias estadual e municipal. Eles têm que os aparelhos todos têm que estar certificados pelo Inmetro, eles têm que ter comprovação de que implementaram programas ISO de qualidade, eles têm que estar certificados pela Sociedade Brasileira de Anatomia Patológica e outras sociedades. Então, veja, o que pode ter acontecido é que no momento em que esse laboratório concorreu a essa licitação, ou essa chamada do governo para a contratação, ele não estivesse totalmente em conformidade com esse conjunto de exigências. Então, uma falha de quem contratou. Porque para você permitir que essa empresa participe do certame de uma licitação, você tem que ter garantia, não apenas documental, né? Numa situação tão séria como essa, determinar uma visita técnica ao laboratório para ver se ele cumpre rigorosamente todas essas exigências, né? Aí também você está colocando um outro ponto importante a ser desvendado. Estaria esse laboratório, do ponto de vista das normas e das leis que regulam o seu exercício, completamente conforme ou não? Ou houve também omissão, deliberada ou não, no momento da contratação desse laboratório? É outra resposta que a sociedade aguarda. Ministro, é impossível que essa catástrofe tenha acontecido sem muitas camadas de olhos fechados permitirem esse desastre. Assim, de fato, ele é tão mal feito que ele chega a surpreender. O Ministério da Saúde já discutia novas regras para o Sistema Nacional de Transplantes. Isso já tinha começado lá atrás, não tem nada a ver com esse caso. E agora está super debruçado para elaborar uma série de normas ainda mais rígidas, usando esse caso agora como aprendizado. Um aprendizado muito triste, porque envolve a vida de pessoas,
mais um aprendizado. Na sua avaliação, o que precisa, à luz desse caso, ser aprimorado? Eu acho que os critérios de escolha, de definição de todo e qualquer laboratório que presta serviços para o Sistema Nacional de Transplantes, nós temos que olhar com lupa essas regulamentações e esses critérios, né? Mas quem deve olhar com lupa? O próprio Ministério da Saúde? Como eu falei, é um ponto fora da curva, uma situação isolada que não compromete nem contamina o Sistema Nacional de Transplante. Mas é uma oportunidade importante, e o Ministério já está fazendo isso, de que todos os critérios, protocolos e normas sejam revistos e eventuais inconsistências ou fragilidades sejam corrigidas imediatamente. Veja, isso não aconteceu em nenhum lugar do Brasil. Inclusive, é importante chamar atenção para isso. O objetivo desse exame que foi fraudado, né, tudo leva a crer que sim, é importante que ele possa ser feito, inclusive, em centros não muito avançados, em cidades menores, em municípios menores. Por isso, como eu falei lá no início, não é um exame complexo do ponto de vista tecnológico, para permitir que doadores, né, de cidades menores possam ter seus órgãos transplantados para outros pacientes. Então tem toda uma lógica aí de descentralização, e isso aumenta a capilaridade da captação de órgãos, né? Mas isso é preciso estar muito seguro. Então, laboratório tem que estar certificado pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. Ele tem que ter o programa de qualidade ISO implantado, ele tem que ter a certificação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, ele tem que estar cumprindo rigorosamente todo esse processo, e não basta apenas no papel. Nós temos que ter equipes que periodicamente façam uma recertificação. O laboratório tem que comprovar que continua cumprindo essas normas, critérios e protocolos. O surreal é que isso não estava acontecendo, né? É inédito, eu sei que o caso é inédito, mas é surpreendente que não haja já essa estrutura, inclusive no Ministério da Saúde, para fazer essa avaliação de uma política pública que é das mais bem-sucedidas da nossa história, né? Na verdade, existe. Tudo isso existe. O que o Ministério está fazendo é, digamos assim, muito bem, vamos então nos debruçar sobre todos os protocolos e normas e ver se existe alguma brecha. Não acho que vai surgir nada importante. Agora, você sabe o que é mais triste ainda? Todo esse episódio me lembrou, você sabe do quê? Década de 90, o Betinho, que morreu de AIDS contraída por uma transfusão de sangue de laboratórios da Baixada Fluminense que compravam sangue de paciente. Isso levou à aprovação da Lei Betinho, que proibiu, né, a comercialização de sangue de seus hemoderivados. O Brasil não permite a comercialização, nem a compra, nem a venda de sangues e hemoderivados, graças à Lei Betinho. Ele nasceu hemofílico e contraiu o vírus da AIDS numa transfusão de sangue. Inclusive é criado nesse momento a BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar contra a AIDS. Com as denúncias de sangue contaminado, você acredita que a BIA conseguiu alguma evolução? Eu acho que conseguimos. Nós conseguimos a nível da sociedade. A sociedade brasileira hoje está consciente de que sangue é um problema sério e de que tudo tem que ser feito para que as pessoas não sejam contaminadas através do sangue. Como agora foi um laboratório na Baixada Fluminense que não cumpria critérios de qualidade e que traz essa triste memória daquele episódio que acabou levando uma lei muito importante, mas que criou, naquele momento também era uma situação dramática. Então, esse episódio ele é péssimo de qualquer ponto de vista, porque nos traz coisas muito ruins do passado e porque momentaneamente levantou uma questão referente a uma das joias da coroa do SUS, o seu Sistema Nacional de Transplantes. Temporão, muito obrigada pela sua explicação, por sua explicação, e muito obrigada pela mensagem em relação ao Sistema Nacional de Transplante, que ele funciona, ele dá esperança para muita gente, dá vida para muita gente também. Muito obrigada. É vida, e obrigado pela oportunidade. Um abraço. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Leslie Leitão. Leslie, eu quero começar pedindo para que você nos explique qual é o envolvimento desse laboratório no caso dos transplantes de órgãos infectados por HIV. Em dezembro de 2023, começa esse contrato novo, né? E o primeiro problema acontece em janeiro, né? Um mês depois. Só que isso só foi descoberto em
setembro, 9 meses depois. Então, assim, esse hiato aí de 9 meses é que preocupa todo mundo. A Anvisa descobriu que o laboratório não tinha kits para a realização dos exames de sangue e também não apresentou documentos que comprovem a compra dos itens. A suspeita das autoridades é que os testes podem nem ter sido feitos e que os laudos tenham sido forjados. 286 amostras de doadores no estado do Rio estão sendo testadas novamente. Conversando com fontes lá do transplante, as pessoas falam em 600, 700 pacientes que poderiam ser afetados. Não vai ser isso, mas efetivamente não é certeza dizer que parou nesses 6. Na verdade, a gente até já achou 9 nomes, né? A gente achou 9 casos. Um desses casos, o paciente acabou morrendo, o receptor do órgão, e outros 2 que foram transplantes de córnea, já sabe que deu negativo, e o outro estão esperando o resultado, mas é possível que dê negativo, porque córnea dificilmente transmite, entendeu? Sim, essa informação é importante. Daqueles 6 casos, na verdade, a apuração que vocês fizeram se transformou em 9, sendo 3 nessas circunstâncias. Um paciente que morreu e 2 que fizeram transplante de córnea. E, em razão disso, quem fez esse transplante de córnea não testou positivo para HIV. Nós falamos por telefone também com um paciente que recebeu uma córnea de um dos doadores que tinham HIV. Ele não foi infectado. A família está preocupada, porque receberam um aviso sobre o que aconteceu, mas nenhum tipo de atendimento. Tem um outro potencial de crescimento dessa história a que se referia, ou a que poderia se referir à fonte da Polícia Federal, é de o caso crescer pelas vias criminais, contratuais, irregularidade na contratação, esquema de corrupção, que a gente pode até falar mais adiante. A gente se encontrou numa apuração dando conta do seguinte, que a vigilância do Estado do Rio de Janeiro enviou o processo todo envolvendo essa empresa, esse laboratório, para a Anvisa, lá em Brasília, e para o Ministério da Saúde. E, segundo esse documento, foram encontrados 39 irregularidades, ou foram encontradas 39 não conformidades, esse foi o termo que a fonte me passou. E entre essas não conformidades estão coisas como o laboratório funcionando sem alvará sanitário, por exemplo. A nossa equipe do assunto, inclusive, foi procurar a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro sobre a ausência desse alvará. E a resposta que foi dada pela Secretaria do Estado é que a empresa já tinha o alvará municipal. Mas aos olhos do pessoal de Brasília, com quem eu falei, isso não pode acontecer. Se o laboratório está credenciado para prestar um serviço ao Estado, ele precisa da licença e do alvará de funcionamento, do alvará sanitário, melhor dizendo, do Estado. Outra não conformidade, só para dividir aqui com quem nos acompanha. Foram encontrados tubos de exame de sangue que não estavam adequadamente vedados. Havia tubos, inclusive, com vestígio de sangue para fora. Outra coisa, alguns materiais não se podia rastrear. O que você encontrou aí do teu lado? Quais não conformidades você conseguiu apurar? Eles não tinham os recibos desses kits, né? As notas desses kits, que são comprados exatamente para fazer esses exames, esses testes, a testagem, e isso não foi apresentado. Então, por isso foi fechado. Cada contrato, a quem cabe essa fiscalização? Então, assim, cada contrato, até qualquer contrato público, tem uma comissão composta por servidores, né, que fica responsável exatamente por esse serviço de você fiscalizar o contrato. Então, assim, a gente achou então não tem esse kit, não tem essa relação. Só que isso, a polícia já sabe, por exemplo, e a gente já sabe até de uma apuração que a polícia, quando o local foi interditado, existe uma máquina lá, e é nessa máquina que vai sair uma espécie de extrato para saber se esses exames foram feitos, todos esses testes foram feitos. Por que isso é tão importante? Porque isso vai responder uma das dúvidas que muita gente, inclusive nos bastidores, está falando sobre como eram feitos esses testes e se eles eram feitos mesmo.
Ivanilson Fernandes dos Santos é técnico de laboratório e era quem fazia os exames do PCS Lab Saleme nos casos de órgãos para transplante. Ele foi um dos presos hoje pela polícia. Perguntado sobre o controle de qualidade da sorologia, Ivanilson disse que, até dezembro de 2023, realizava diariamente esse controle, que é necessário para evitar erros. Que a partir do início do ano de 2024, o controle de qualidade passou a ser semanal e de responsabilidade da coordenadora Adriana Vargas. Dando mais detalhes sobre a ordem que recebeu, Ivanilson contou que, quando houve mudança do controle de qualidade, Adriana Vargas disse que a ordem era para economizar, porque estava tendo muitos gastos. Outras coisas que nos chamaram a atenção são coisas até técnicas que são. Primeiro, eu estava agora há pouco aqui batendo com o Pedro Bassan, que está fazendo a matéria comigo, um deles, né, que tem muita gente apurando. Então, o Walter Vieira não tem registro na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Outra pessoa presa hoje foi o médico Walter Vieira. Ele é o responsável técnico e um dos sócios do laboratório PCS. Foi Walter Vieira quem assinou um dos laudos negativos de HIV que liberou para transplantes órgãos infectados. O médico disse à polícia que a culpa por um dos resultados errados seria de Kleber de Oliveira Santos, coordenador de biologia do laboratório, que deveria ter checado o equipamento onde foram feitos os testes. Kleber também teve a prisão decretada e está foragido. Ele é tio do deputado federal Dr. Luizinho, do PP, que era o secretário estadual de saúde, quando o contrato com o laboratório começou a ser negociado pelo governo do estado. Ele foi preso ontem, ele colocou a culpa nos funcionários, ele disse que um foi erro de digitação praticamente, e o outro foi um erro de análise de um funcionário. Ele colocou, no depoimento que ele prestou à polícia ontem, ele colocou a culpa nos dois. Walter Vieira disse ainda que o erro não teria sido conferido pela funcionária Jaqueline Bacelar, que assinou esse outro laudo. Jaqueline também teve a prisão decretada hoje. Antes de saber da ordem da justiça, ela conversou com o repórter Bruno Grubert. Jaqueline disse que era uma funcionária burocrática do laboratório e não biomédica, como consta no laudo. Disse também que uma assinatura dela, armazenada no sistema, foi usada indevidamente. Eu fazia conferência de estoque, realizava pedido de insumos. 2. A sala que funcionava, onde era feito esse laboratório, onde funcionava no IECAC, que é um hospital aqui no Rio de Janeiro, um instituto, isso fica no Maitá. E aí cria um outro problema nessa história toda. A sala tinha que ter alvará. A gente está tentando entender se ela tinha alvará. Aí a gente chega num terceiro ponto, que esse terceiro ponto vai falar em relação a isso. Porque é o seguinte, no próprio depoimento que a gente apresentou ontem no Jornal Nacional, o Ivanilson Fernandes, que é o técnico de laboratório que fez algumas denúncias graves, ele foi preso ontem, prestou depoimento, fez algumas denúncias graves. Ele diz que, vou até abrir aspas aqui para ele, o material a ser analisado lhe seria entregue por motoristas da central de transplantes, que o declarante não sabe informar onde seriam os locais de coleta, o fornecedor do material, ou seja, doador, e quem teria sido o coletador. Ou seja, pior do que isso. Então, assim, nos laudos, o endereço do exame, a gente olhando aqui os laudos e comparando, a gente vê que o endereço do exame é a sede em Nova Iguaçu, que a gente vê toda hora na televisão lá, Travessa Quaresma 29. Só que o laboratório não pode fazer esse exame no Maitá e dizer que o laudo foi feito em Nova Iguaçu. Leslie, você já conseguiu entender por que um laboratório de médio porte, vamos dizer assim, fazia exames e prestava serviço para tantos hospitais no Rio de Janeiro? A imagem que aparece lá na matriz, lá em Nova Iguaçu, ela parece como o Otávio Guedes até usou uma expressão de parece um boteco. Na Globo News ele usou essa expressão, ela de fato ali parece um boteco mesmo. Mas assim, não é possível a gente dizer ainda que ele não tinha, só com base naquela imagem, não é possível a gente dizer que ele não tinha expertise nenhuma para fazer. Então a gente foi atrás disso para entender os contratos, para entender a tal licitação, que ela ganha a licitação do pregão. A contratação para análises para transplantes foi feita em dezembro do ano passado, num pregão, por R$11 milhões.
O diretor-geral da Central Estadual de Transplantes escreveu num ofício interno que a atual gestão da central não foi consultada ou ouvida durante todo o processo licitatório do laboratório, nem participou da elaboração do contrato. O diretor ressaltou que, na única oportunidade que teve de se manifestar para atestar a qualificação técnica do laboratório PCS, questionou a sua habilitação, uma vez que não foram apresentados os documentos necessários para a avaliação. A Unimed, por exemplo, manteve contrato com a clínica desde 92 para fazer esses exames. Então, assim, análise clínica, anatomia patológica, coloptologia, então, assim, tem uma série de coisas. Fazia 1.778 exames mensais. Mas me parece que esses não eram para transplante especificamente, né? Mas eles faziam exames. Então, assim, não é que eles não fizessem nada. Aí, que é o que a gente vai precisar aprofundar agora, tanto a imprensa fazendo isso, que a gente está fazendo isso no dia a dia, quanto a polícia vai ter que chegar, é a capacidade deles para esse tipo de serviço, para o transplante, né? Isso é uma coisa que ainda é um tanto obscura para a gente, porque é uma coisa bem específica e de uma responsabilidade absurda, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco mais do contrato. A gente está falando de quantos contratos? Porque você acaba de nos explicar o seguinte, olha, ainda é preciso verificar se esse laboratório tinha capacidade de atender essa monta de serviços. Também nos disse que esse laboratório já atendia outros tipos de contratos de diferentes especialidades. O de transplante, ele data de dezembro do ano passado. Agora, o que a gente já sabe? O que já dá para se falar sobre esse contrato? Essa empresa foi contratada quantas outras vezes pela Secretaria de Saúde do Estado? Hoje, atualmente, na Fundação Saúde, ela tem 6 contratos, que eles somados passam um pouquinho de 21 milhões de reais, atendem, fazem, um deles é as UPAs aqui do Rio de Janeiro, né? Então, eles têm atualmente 6 contratos. E eles já fizeram contratos com outros, principalmente, por exemplo, eu estou com o contrato aqui na mão, um dos laudos que eles têm, atestando a capacidade técnica, é da Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, eles tinham uma capacidade de análises clínicas e anatomia patológica que eles, de 2 de outubro de 2023, que eles falavam em 15 mil exames mensais. Ou seja, em tese, não era assim, uma birosca realmente. Efetivamente, tinha um trabalho ali sendo feito, é um laboratório que a defesa alega isso, que tem desde 1969, que fazia, mas insisto, assim, a investigação precisa entender como é que eles conseguiram se credenciar para esse tipo específico de exame. Esse processo licitatório foi iniciado em setembro de 2020 para esse contrato, e ele só foi concluído em novembro do ano passado. Então, assim, teve uma licitação, aí é que são as coisas que a gente está tentando entender e que ontem, na entrevista coletiva, foi perguntado isso ao secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, que disse que não vai ter investigação de CNPJ ou de CPF, que vai ser doa quem doer. Então, a gente está esperando isso porque essa licitação, ela inicialmente começa em 11 milhões. Isso em setembro do ano passado. Ela é revisada e depois ela vai para baixo, vai para 7 milhões. No dia 13 de setembro, acontece uma licitação que eles chamam no jargão deles de deserta, ou seja, não apareceu ninguém interessado. Então, a própria Coordenadoria de Licitações sugeriu que esse valor estava baixo demais. O valor foi revisado e ficou em 15 milhões. Esse órgão sugeriu que o valor estava baixo demais, os 7 milhões e sobe para 15 milhões, tá? Ou seja, ninguém conseguiria fazer com aquele valor. Até aí, tudo bem. Ele faz uma revisão, os valores vão a 15 milhões. Em 2 de outubro de 23, a PSC Saleme oferece o maior desconto de todos e ela vence o pregão por 9,8 milhões. Ela oferece um desconto de 37%. E aí ela acabou vencendo. Ou seja, apesar de ter sido acima daqueles 7, ele é bem abaixo dos 15 daquele valor revisado. E como é que essa história se liga a um deputado federal com fortes relações com o setor de saúde pública do Estado, Leslie? Então, o doutor Luizinho é o homem forte da saúde, dá para dizer assim, né? Ele é a pessoa mais poderosa da saúde pública do Rio de Janeiro atualmente, ainda é uma pessoa bem influente politicamente,
Hoje o governador fala que o doutor Luizinho não teve nada a ver com esse contrato. O contrato efetivamente é assinado 3, 4 meses depois dele sair. Porque ele estava na Secretaria de Saúde, ele era secretário de Saúde, né? Mas, assim, o Walter é parente, o Matheus, que é o administrador, que ontem sofreu uma busca e apreensão, é sobrinho dele. Então, assim, há muitas conexões desse laboratório com o doutor Luizinho, que é uma coisa que imaginamos que a polícia vai também investigar para entender essas relações políticas por trás desses contratos, entendeu? Lembrando que o deputado professor Luizinho foi indicado pelo Centrão para ser ministro da Saúde no governo Lula. Acabou que o presidente da República não topou tirar a Nízia Trindade e ele é do mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Portanto, alguém também super apadrinhado em Brasília para assumir o ministério, que acabou não acontecendo. Exatamente. Leslie, muito obrigada por dividir suas apurações, tentar montar esse quebra-cabeça aqui pra gente. Desculpa qualquer coisa aí, né? Hoje eu até brinquei mais cedo, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, né? Mas a gente vai tentando responder isso para a população. A produção do assunto procurou o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para buscar esclarecimentos sobre o caso. Em nota, o Ministério da Saúde disse que adotou medidas imediatas para garantir a segurança do Sistema Nacional de Transplantes. Entre elas, solicitou a interdição cautelar do laboratório PCS Saleme. Determinou que a testagem de doadores de órgãos voltasse a ser feita exclusivamente pelo Hemorrio. E estabeleceu a instalação de uma auditoria urgente no sistema de transplante do Rio de Janeiro, além da apuração de eventuais irregularidades na contratação do laboratório. O Ministério da Saúde disse ainda que o episódio aconteceu em um laboratório privado, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. Já a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro diz que considera o caso inadmissível e que uma comissão multidisciplinar foi criada para acolher os pacientes afetados e tomar medidas para garantir a segurança dos transplantados. A Secretaria reforçou que o Estado do Rio de Janeiro segue rigorosamente as normas do Sistema Nacional de Transplantes. A nota explica ainda que o laboratório em questão venceu o processo de licitação para prestar o serviço e apresentou a documentação necessária, inclusive um licenciamento sanitário emitido pela Vigilância Sanitária de Nova Iguaçu. A produção do assunto questionou a Secretaria sobre a necessidade do licenciamento sanitário estadual, mas não teve um retorno até o fechamento deste episódio. Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da Rádio Band News FM. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.